Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de partilhar com vocês, com um pouquinho mais de especificidade, as principais matérias, questões e assuntos, né, que caem no Enem de filosofia. Como vocês devem estar percebendo aqui, temos nesse link do Sintetizando os principais conteúdos, né, os mais cobrados nas últimas provas do Enem em filosofia. De todas as provas, assim, a partir principalmente de 2009 até esse ano, né, aproximadamente esses 11 anos de Enem, as principais questões de filosofia, 17% é sobre política e ética. Lembre-se sempre disso, tá? Sempre a maior parte dela vai ser sobre política e ética e sobre senso comum e pensamento filosófico. Nesse sentido, a distinção entre um e outro. Daqui a pouco eu gostaria de fazer uma revisão, um resumo da metodologia e um exemplo de como elaborar essas questões com uma metodologia eficaz para ajudar você a, mesmo com uma certa dúvida no momento da prova, você ter mais chance de acertar essas questões. Daqui a pouco eu vou explicar. Lembrando, 13,9% dos conteúdos de filosofia que caem no Enem, a maior parte fala sobre liberdade e determinismo. É sempre bom vocês saberem distinguir claramente o que é liberdade e determinismo, não só como conceitos em si, mas seus principais precursores, defensores e apoiadores. Né? Você pode observar Jean-Paul Sartre, que é um grande defensor da liberdade plena nesse sentido. Por outro lado, você pode analisar alguns filósofos como Aristóteles, que pressupõe um certo determinismo da causalidade das coisas, que faz com que o ser humano, de alguma maneira, viva de acordo com esse determinismo, embora não seja unânime. Alguns filósofos, né, discordariam dessa visão aristotélica. Mas temos outros filósofos que podem estar no âmbito que nem o determinismo nem a liberdade, né? Alguns filósofos céticos que não acreditam tanto na possibilidade de se conhecer, muito menos de saber se é possível a liberdade ou o determinismo ou a presunção de que exista uma força maior em que faça com que os seres humanos vivam de acordo com o que ele foi predestinado a ser, né? Essa visão de predestinação. A maioria dos céticos, eu diria unanimemente, todos os céticos não inferem algum julgamento, alguma interpretação. 10,1% são questões que tratam de alguns pensamentos de Aristóteles, de textos de Aristóteles sobre ética, sobre amizade, sobre a metafísica, silogismo lógico, né? Sempre cai nesse sentido. Sempre cai não, 10% de chance de cair, né? Não quer dizer que sempre vai cair, só para eu corrigir a minha colocação. 8,9% é sobre teoria do conhecimento, principalmente Kant, John Locke, Hume, cai muito sobre como é que esses pensadores têm a visão de como o conhecimento é formado na razão humana, se é pela ideia ou se é pela experiência. Aí vem aquela grande questão e aquele grande debate entre racionalismo e empirismo. Outra questão, 7,6% são questões ligadas a Platão, né? Principalmente quando este trata de Sócrates, textos que relaciona a visão socrática da maiêutica, da dialética platônica, entre outras questões desse teor. 7,6% trata muito da democracia contemporânea. Às vezes não cita especificamente um filósofo, mas aponta noções de democracia numa visão filosófica, que às vezes é um pensador, muitas vezes pautado na sociologia, porém que tem influência também na filosofia, como Karl Marx, né, Max Engels, entre outros. Maquiavel, interessante que é bem comum, assim, pelo menos recentemente, algumas questões caírem sobre a visão política maquiavélica, ou a visão que ele tem do poder ou da hierarquia no seu contexto, né, social, como forma de agir e coagir a sociedade em vista de uma
hierarquia, de um poder político, de um rei. É bem interessante essa visão maquiavélica, que às vezes a gente pensa que ele está defendendo, mas pelo contrário, ele está mostrando de maneira irônica como o poder do monarca, do rei ou do governante acaba coagindo as ações humanas. Tem o contratualismo, cai muito, né, 6,3%, e Descartes também, o pensamento cartesiano. Né? É sempre bom vocês terem ideia disso e revisem sempre, se possível. Vamos lá agora, eu queria fazer uma revisão daquela metodologia de como fazer uma questão, né, no Enem, no vestibular, e serve para qualquer outro tipo de concurso, não só para o Enem, tá? Vamos lá, metodologia. Eu quero que vocês pensem nessa metodologia e que vocês tenham essa visão projetada em sua mente, sempre quando você fizer uma questão de concurso ou mesmo de uma prova durante o nosso período pedagógico na escola. Por exemplo, primeira coisa que vocês devem ter em mente, assinale o que a questão pede. Não esqueçam disso. Antes mesmo de se a questão tiver um texto, você nem lê o texto. Assinale logo o que é que está pedindo a questão. Para quando você lê o texto, você já lê o texto em vista do que a questão está pedindo. Que às vezes a questão está pedindo só a interpretação sobre um termo que está no texto, nenhuma frase. O texto é enorme, mas é um tempo que está nenhuma frase que, dependendo da colocação que ela esteja, você não vai nem precisar terminar de ler o texto para responder a questão. Né? Então, assinale o que é que a questão está pedindo, dizer se é certo, errado, determinado conceito, ideia, ou explicar o que é que essa ideia ou conceito quer dizer para o filósofo tal, a marca alternativa. Vamos lá. Leia, assinale. Segundo passo, né? Segundo passo. Circule as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Ela vai estar presente tanto no que a questão pede, quanto se nessa questão tiver um texto para ser interpretado. Então você vai, de modo particular, circular. Por que eu peço para circular? Porque circulando vai ficar mais evidente. Ah, mas eu já assinalei na questão uma das palavras-chave. Você aproveita e também circule ela, porque você vai perceber que existe uma ênfase naquele termo, naquela questão, naquele conceito. E aí vai te ajudar a não perder o foco, ou às vezes você vai se prender a uma palavra que não tem nada a ver, ou que apenas foi colocada ali para um tipo de pegadinha para você ficar, digamos assim, confuso mesmo, né? Para tentar ver até que ponto você está atento e até que ponto você conhece aquele assunto que é tratado. Outro ponto essencial, depois que você circulou as palavras-chave, né, assinalou o que a questão pede, e claro, agora você vai ler o texto e observar o que é que há de absurdo nas alternativas. Você vai ver que vai ter, em média, 5 alternativas, de A até E, certo? Dessas alternativas, sempre, duas, às vezes só uma, mas a maioria das vezes duas são absurdas, que não tem como elas serem verdadeiras. Então, você pode até fazer essa análise entre as alternativas, antes mesmo de ler o texto, mas nesse ponto é preferível que você já leia o texto, já tenha lido o texto e que esteja implícito na questão. Se não tiver texto, que você, claro, tenha conhecimento daquilo que está sendo abordado. Você vai observar que tem alternativas que estão em contradição entre si, onde só uma das duas pode ser verdadeira, ou seja, agora você vai tentar relacionar com o que a questão pede e perceber se qual delas tem mais tendência a ser absurda, né, de acordo com o que a questão pediu, certo? Então são esses 3 pontos essenciais: assinalar o que a questão pede, circule as palavras-chave e elimine os absurdos a partir do que você lê no texto. E por último, para garantir, quando você viu, conseguiu passar por essas 3 etapas e já assinalou, certifique-se antes de marcar o gabarito. Sempre é bom dar uma releitura para garantir se você não foi precipitado ou precipitada na marcação. Vamos para um exemplo? Vamos lá. Agora nós iremos fazer um exemplo. Vamos aplicar esse exemplo aqui para você ter uma noção de como ele é feito. Vamos lá. Essa aqui foi uma questão do Enem do ano passado, né? Enem 2019. Essa questão, ela tem um texto, vocês estão vendo aqui, tem um texto, certo? Além do texto, tem aqui uma citação de onde foi tirado esse texto. Gente, eu não coloquei na metodologia
Mas sempre quando tiver uma citação, observe quem é o autor. Quem é o autor aqui, ó? Agostinho. Agostinho é o quê? Um filósofo em que contexto? Medieval, cristão? Pronto. Isso aí já vai clareando a sua mente a perceber para onde tende a questão a te orientar. Mas como eu te falei, qual é a primeira etapa? Assinale o que a questão pede. O que a questão está pedindo? Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento. Qual é a palavra-chave, digamos assim? O que é que a questão está pedindo? Está pedindo para saber o que é que Agostinho está sustentando sobre o que a questão da punição divina. O que é que sustenta a punição divina? Aqui, ó, vou assinalar aqui punição divina. Vai ficar um pouquinho apagado aí, mas é porque o cursor aqui no mouse é bem difícil de você fazer uma linha reta direitinho. Então, o que é que a questão pede? O que é que o filósofo cristão está sustentando sobre a punição divina? Ou seja, o fundamento, né? Onde é que está o fundamento dessa punição divina, certo? Então, essa aí é a primeira etapa, como eu falei para vocês, assinalar aquilo que é pedido na questão. Então, vocês vão observar que a punição divina, ao mesmo tempo, vem agora para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Quais são as palavras-chave? Na própria alternativa já está falando da palavra-chave. E essa palavra-chave está bem clara. Você vai circular aqui, vou tentar circular do meu jeitinho aqui, punição divina. Né? A punição divina é a palavra-chave. Porém, temos que lembrar que ele sustenta com uma fundamentação, né? O fundamento é algo essencial aqui, porque alguma coisa está fundamentando essa palavra-chave, né? Que é a punição divina. Vamos para o texto para saber? Então vamos lá. O que é que diz o filósofo? De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Olha só aqui, punições, punições. Vamos mais uma vez circular aqui a palavra-chave. Aqui ela já está no plural, mas também tem o mesmo sentido da singular que está pedindo na alternativa, punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir. Olha só o que vem logo após. A questão da vontade livre. A vontade livre aqui está sendo algo que aparentemente está diretamente ligado àquilo que pode ou não levar o homem a essa punição. Vamos aqui então mais uma circular vontade livre. Parece ser algo pertinente. Parece não, é pertinente. Tanto é que ela se repete não só uma vez no texto. O termo vontade livre se repete pelo menos aqui duas vezes, né? Para pecar, se o povo Deus a concedeu para isso, há, portanto, a razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, né? Esta característica aqui já está, mais uma vez, apontando novamente para a vontade livre. Pois sem ela quem? Sem ela quem? A vontade livre, certo? Olha só aqui, aqui ela parece novamente vontade livre, só que parece como um pronome, né? Sem ela, ou seja, a vontade livre, não poderia viver e agir corretamente. Olha só o que liga a vontade livre, viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando que, se o homem a usa para pecar, recairão sobre eles as punições divinas. A condição para aquilo que nós chamamos aqui, o que Santo Agostinho está dizendo aqui de vontade divina, é quando essa vontade livre, observe, está sendo usada para pecar. Então, temos aqui vontade livre, agir corretamente e usar para pecar, né? Temos aqui um dilema entre a vontade livre,
que deva ser, segundo Santo Agostinho, como fim, agir corretamente e ou usar para pecar. E qual é a consequência dessa vontade livre na escolha do homem? As punições divinas. Quando possivelmente ela foi usada para quê? Claro, para pecar, né? Está bem claro esse texto, né? Porém, se a gente não deixar claro, por mais que, uma coisa interessante, por mais que o texto esteja muito claro e até fácil de ser entendido, cuidado, siga essa metodologia, circule as palavras-chave, veja o que a questão exatamente está pedindo, porque às vezes está lá o texto tão fácil de interpretar, e aí você fala, pronto, já sei, vou bombar nessa questão, você perde o foco, perde a concentração e marca a alternativa errada. Pronto, passamos por duas etapas. Vimos o que a questão está pedindo, circulamos as palavras-chave. Agora vamos para a terceira e última etapa antes de você escolher a alternativa correta. Vamos eliminar os absurdos da alternativa. Quais são as alternativas aqui? Vamos lá. Temos aqui 5 alternativas. Repetindo, nesse contexto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento desvio da postura celibatária. E aí, gente, isso aqui é próximo ou absurdo daquilo que está implícito na questão? Desvio da postura, perfeito. Até aqui, desvio da postura parece ter sentido o contexto. Tanto é quando ele fala que pode usar ou para fazer a coisa correta e coerente, né, certa, ou usar para pecar. Porém, esse desvio não está falando de celibatária, né? O que é? Agora tem outro detalhe. Às vezes a pessoa não sabe nem o que significa a palavra celibatária. Aí diz: Nossa, eu achei essa palavra bonita e parece muito com o que o texto está pedindo. Vou marcar a letra A. Gente, aí já não é mais uma questão nem de filosofia, nem de português, nem de gramática ou algo do tipo. É questão mesmo de leitura, de vocabulário. Você tem que estar sempre atualizado com seu vocabulário, que infelizmente tem situações que vai depender do seu conhecimento de conceitos e de vocabulário da nossa língua portuguesa, né? Porque, ó, celibatária, se você não saber o que é isso, você vai ficar aqui com muita dificuldade. Só lembrando, celibatário é toda disciplina em que o sujeito, o indivíduo, ou a cidadã, a pessoa, busca resguardar-se, né, evitando relacionamentos afetivos no sentido de matrimônio, de relacionamentos amorosos. Então, são pessoas que vivem, digamos assim, numa postura de continência sexual ou na sua vida de sexualidade afetiva, né, com relação a namoro, matrimônio ou algo do tipo semelhante, certo? Então, está falando de alguma coisa nesse sentido o texto? Observe, a questão fala o quê? Nesse texto. Não é para você fugir do texto, não. Vou assinalar isso aqui também. É nesse texto. Está falando alguma coisa de celibatário? Não, gente. Não está falando nada de celibatário. O que você faz aqui? Você já vai aqui, você risca aqui essa alternativa, porque ela é absurda, não tem nada a ver com celibatário, não. Embora no início ela fala do desvio de postura, tem a ver com desvio de postura, mas quando tá lá postura celibatária, pronto, esquece. É absurdo, não tem nada a ver com o texto. Vamos lá. A letra B. A letra B, insuficiência da autonomia moral. Olha só. Aqui talvez você só conheça a palavra insuficiência, né? Aí quando entra em autonomia e moral, a gente fica se perdendo. Se você vê que vai ficar martelando sua cabeça, passe para outra alternativa. Deixa essa aí você analisar por último. Vamos eliminar logo aquelas que está mais claro que sejam absurdas. Letra C. Afastamento das ações de desapego. Vamos lá. Afastamento das ações de desapego. Será que é isso aqui que fundamenta e sustenta a punição divina, segundo Santo Agostinho? Primeiro, o texto, nesse texto, e mesmo no pensamento aqui agostiniano, ele não fala como um afastamento do desapego como forma de evitar punição. Pelo menos a gente não está vendo isso no texto, certo? Mas vamos imaginar que tem uma possibilidade de ser verdadeira. Ora, se se trata de punição divina por uma questão de vontade livre
e o uso dela para o pecado, a ação de desapego seria considerado, então, essa vontade cometendo um pecado, desapegar-se de alguma coisa? Será que isso, nesse contexto, é pecado? Não, né, gente? Está bem claro. A própria ação do desapego em Santo Agostinho, levando em conta a sua vida enquanto cristão, filosófica, e o desapego ele é bem peculiar à sua vida enquanto pessoa cristã, enquanto filósofo cristão. Porém, vamos lá. Apesar disso, mesmo no texto não está presente o termo, né, desapego. E considerando que seja um desapego para um bem maior, que é sempre uma visão agostiniana, aí você precisa conhecer também um pouquinho o filósofo, você vai observar que isso aqui é absurdo, não é um afastamento das ações de desapego. Poderia ser algo de aproximação, mas de qual apego? Apego ao pecado. Isso aqui sim que levaria o fundamento da punição, mas não o desapego, né? Então, é o que isso aqui, gente? É absurdo. Letra C é absurda. Não tem como ser uma alternativa verdadeira. Vamos agora aqui para a letra D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Bom, mais uma vez, aí é importante você circular o que a questão, ou assinalar o que a questão pede. Nesse texto, olha só aqui mais uma vez, nesse texto, agora eu vou circular. Nesse texto, o filósofo falou alguma coisa referente ou que apontasse a prática de sacrifício? Não, né? Então, com certeza, não está baseado nesse distanciamento à prática de sacrifícios, embora em contextos outros o cristianismo vai condenar determinadas práticas de sacrifício, mas nesse texto não está se referindo a, não está sendo não está se referindo a isso. Desculpa, né? A referência aqui é vontade livre usada para o pecado. É uma referência de maneira universal e ampla. Não é uma referência específica de sacrifício, de celibatário ou de desapego pessoal. É uma visão ampla. É uma moral aqui cristã no sentido amplo, não específico, certo? Então, não é. Por incrível que pareça, aqui é algo extraordinário. Também é um absurdo, não tem como ser isso aqui. Não tem de jeito algum. Não está no texto, nem está, embora esteja implícito, se você pensar no filósofo cristão enquanto Agostinho, porém, ele não está focando nessa perspectiva. Letra E, antes de voltarmos para a letra B, letra E. O que fundamenta nesse texto a punição divina, gente, seria a violação dos preceitos do Velho Testamento? Aí, às vezes, a pessoa que conhece um pouquinho, né, da fé cristã, da doutrina cristã, ficaria aqui pensando, vou marcar essa. Essa aqui tem sentido, porque a gente, quando peca, é quando desobedece a Deus. E é no Velho Testamento que Deus deu os mandamentos. Aí a pessoa aqui viaja, saiu totalmente do texto e foi se infiltrar no contexto de outra realidade, né, que não está aqui no texto, nem mesmo implícita, porque Santo Agostinho aqui, né, o filósofo, ele não está nem se referindo ao mandamento do Velho Testamento ou aos preceitos do Velho Testamento. Ele está aqui se relacionando diretamente àquilo que nós temos de peculiar, a vontade livre, usada ou para o bem ou para o mal, ou usada para o correto ou para o incorreto, ou seja, usada para pecar ou para a virtude. Se você observar é nesse sentido que ele está falando aqui, e a vontade livre é que vai, digamos assim, mostrar como o homem se utilizou dela, se foi para o bem ou para o mal, se foi para a justiça ou para o pecado. E aí isso vai fundamentar a punição divina. Não diretamente ou no sentido de violação do Velho Testamento, mas muita gente aqui, principalmente que tem uma caminhada de que conhece a doutrina cristã, vai querer marcar isso aqui de cara. Então é uma pegadinha. Mas por incrível que pareça, é absurda, não tem como ser ela também.
Por incrível que pareça, o que foi que sobrou das alternativas? Aquela que você viu que tinha as palavras difíceis que você talvez nunca tenha ouvido falar, como autonomia moral. Né? Esse conceito de autonomia moral, o que é isso? Foi até interessante que, sem você precisar, olha só que interessante, sem precisar saber exatamente o que é autonomia moral, você acabou sendo levada a essa alternativa, porque todas as quatro é uma coisa difícil de acontecer, mas aqui as quatro alternativas são absurdas. A letra A, a letra C, a letra D, a letra E são totalmente absurdas e não estão nem, digamos aqui, nem sequer implícita no texto, né? Então, letra B vai ser a correta. Bom, mas a gente não pode marcar, eu não vou marcar agora aqui como correta sem explicar a vocês e relacionar. Gente, insuficiência significa que não é suficiente, ou seja, não tem, digamos assim, independência por si mesma. O que é que não tem independência por si mesma? A questão da autonomia moral. Ou seja, a autonomia moral não é independente por si mesma. Ela depende de quê? De algo que Santo Agostinho vai chamar aqui de, digamos lá, de divino, né? Esse divino é quem vai, digamos assim, de alguma forma, fazer com que a vontade livre do homem seja tendente a fazer o bem, embora ele também está sendo livre para fazer o mal. Porém, a escolha que ele vai fazer é que vai determinar ou não a punição divina. O que é que isso quer dizer? Que a autonomia moral aqui em Kant, como, ou melhor, em Santo Agostinho, não existe como em Kant. Lá em Kant, a autonomia moral ela é por si mesma própria da razão, independente da vontade de Deus. Eu sou direcionado e impelido pela minha razão a fazer o bem. Já em Santo Agostinho, não existe essa autonomia moral, existe uma heteronomia moral, ou seja, ela é de alguma forma coagida por uma vontade divina, onde a minha livre vontade vai escolher seguir ou não essa vontade divina. E essa vontade divina entra em comunhão com minha vontade livre, a vontade humana livre, de querer ou não seguir aquilo que é justo segundo essa vontade divina. Caso contrário, eu devo estar preparado para essa punição divina. Então, o que é que fundamenta a punição divina? É a questão da insuficiência da autonomia moral, porque a moral não é suficiente por si mesma, ela não tem autonomia, ela tem, na verdade, uma tendência a fazer com que o ser humano conheça a vontade divina e a sua ética em si, certo? Então, a questão correta aqui seria não, é a letra B. Percebeu, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu gostaria de já deixar para vocês uma atividade. Essa atividade aqui vai servir para vocês até fazerem um treinamento. Qual é a atividade? Agora chegou a sua vez de fazer o mesmo, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz nesse exemplo que eu acabei de passar da questão de 2019. Escolha também uma questão de filosofia do Enem. Pode ser 2019, pode ser de outros anos, né, anteriores a 2019. E aplique esta mesma metodologia. Siga assiduamente as etapas: assinalar o que a questão pede, circular as palavras-chave e eliminar as alternativas absurdas. E a partir disso aí, você vai aí escolher a sua alternativa, certo? Você vai fazer exatamente essa metodologia, em seguida discorra, você vai discorrer lá no Google Classroom, eu vou deixar a atividade aberta, um comentário explicando como você resolveu essa questão, como você resolveu, se a metodologia te ajudou ou não, né? Citando as palavras-chave que você circulou, as alternativas que você descartou, aquelas absurdas, e justificando o motivo de você ter circulado as palavras-chave que você vai citar e o motivo que te levou a descartar as alternativas absurdas. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima, se Deus quiser.